Boa tarde a todos. Primeiro, parabéns ao Daniel, palestra extraordinária. E me ajudou muito, já vou te antecipar que você me ajudou demais. Bom, só corrigindo, é hipnoterapia, que é a terapia com hipnose. A ideia da minha palestra aqui é um pouco diferente, porque existe um misticismo, muita dúvida do que é hipnose, do que é hipnoterapia e como que ela pode ajudar no tratamento da dependência química. E o exemplo do Daniel com a pipoca é extraordinário, porque olha só, todo mundo aqui fala assim, eu sou racional, eu controlo a minha vida, eu vou fazer uma dieta, né? Mas todo mundo sabe o que fazer, como fazer, quando fazer para mudar alguma coisa da minha vida, e o que acontece? A gente perde para a pipoca. Quem é que nunca aconteceu isso? Quem é que nunca fez isso? Não é ser humano. Faz sentido, pessoal? Sim ou não? Obrigado, pessoal. Então, o fato é que a gente precisa entender a hipnoterapia na visão do tratamento da dependência química e como os aspectos emocionais vão interferir na minha dependência. Óbvio, logo depois levando para a dependência química. E o que a gente ignora, então, é que os estudos falam que o ser humano tem um gatilho emocional muito maior do que o racional. Por mais que você fale, eu sou racional, eu tenho controle, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Vários estudos comprovam que o sistema límbico, o nosso cérebro emocional, eu vou mostrar aqui de uma forma bem simplista, tá, gente? Bem simplificada, para ser básico para todo mundo. Ele tem um papel na nossa vida de até 95% das nossas escolhas. Ou seja, os meus gatilhos emocionais ativam um sistema de recompensa que eu posso me propor a ir para a academia, eu posso me propor a fazer uma tarefa difícil, eu posso me propor a fazer uma dieta ou até mesmo parar de usar droga e no fundo eu acabo perdendo. E a ideia é que a hipnoterapia te ajude a liberar esse estresse, a lidar com esse gatilho emocional que está sendo acumulado por anos e anos e anos e anos. O que a gente não percebe é que o estresse faz parte da nossa vida, desde o momento onde você nasce, respira e chora. O ato de nascer já é um estresse para a mente do bebê. Aprender a andar é um estresse. Porém, em vários momentos, isso não é acumulado como estresse. E a pergunta é, por quê? Porque se você assistiu um filme, e aquele filme tem uma cena de violência, aquele filme tem ação, aquilo também pode ser acumulado como estresse. E por que algum estresse, em alguns momentos, são altamente estressantes, causam uma baita carga adrenérgica, causam uma necessidade de uma recompensa imediata, e por que outros estresses não? E é isso que a gente vai explicar aqui hoje. A ideia, então, é entender que por mais que na sociedade a gente aprendeu que nós somos seres racionais, de fato nós somos seres emocionais. E o nosso sistema límbico, ele realmente acumula aprendizado, ele acumula experiências emocionais e vão trazer automatismos para as nossas vidas. E o que a hipnoterapia faz? Te ajuda a vencer esses bloqueios, esses traumas, esses gatilhos que ficaram gravados no seu subconsciente. E assim você consegue inibir as respostas emocionais pré-programadas. E é isso que eu vou te explicar aqui. Então, de fato, quando a gente olha para o nosso cérebro, a gente tem os 3 níveis de cérebro, onde a teoria mais aceita é do cérebro trino, né? Teoria do cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o neocórtex, que equivaleria às 3 mentes: a mente inconsciente, a mente subconsciente e a mente consciente. Porém, por que razão a minha mente não consegue dominar o impulso em algum momento? E por que razão em algum momento dominar o impulso é fácil? Por que razão em algum momento eu venço aquele impulso? Porque de fato esses gatilhos racionais, eles são na nossa vida e têm um papel muito importante. Mas, hierarquicamente, as respostas do sistema límbico, as respostas emocionais, são muito mais fortes. E eu vou provar para vocês daqui a pouco, tudo bem? Estão comigo, sim ou não? Sim. Maravilha. Então, olha só.
Outra coisa muito importante que fala sobre o dependente químico, ou até mesmo, como o Daniel falou, o sobrepeso, hábitos que não são saudáveis, que no fundo não é nada racional. Por que você não usa a força de vontade? Porque já é comprovado cientificamente que a força de vontade ela é limitada. Nós temos um gatilho, onde ela tem um movimento motor, eu falo, eu vou ficar sem a pipoca, eu vou ficar sem a droga, eu tenho muitos pacientes da minha experiência clínica, que são os usuários, né? Eu só uso de vez em quando, e de vez em quando vira todo dia. Ele fuma maconha para desestressar, ele usa cocaína para aumentar a performance, ele trabalha todo dia, mas ele está independente. E aí ele fala, por hoje não. Mas na hora que ele chega, naquele desafio, naquele momento, o estalo vem e fala, mas isso mais um pouquinho, eu não estou dominado, hoje eu preciso. E no fundo, a força de vontade, ela começou, ela agiu, mas ela foi para o beleléu. Mas por que isso, Samuel? Por conta disso aqui. O nosso sistema emocional, ele traz uma resposta muito mais forte do que a gente imagina. E ele está carregando gatilhos e experiências comprovadamente desde a barriga da minha mãe. Ou seja, imagina aquela menininha que teve um pai que vendeu a bicicleta em 7 dias para usar droga. Imagina o que ela vai ser daqui 10 anos, com trauma sobre trauma sobre trauma acumulado. O que acontece? Que mentiram para a gente, e é a maior mentira, tá, gente? O tempo cura qualquer ferida. Mentira. O tempo congela a sua dor, faz ela ficar embaixo do tapete, e cada nova ferida, cada novo trauma, ele é somado, gerando uma hiperreatividade da sua amiga, gerando um novo trauma, um novo processo. Você não começa do zero. É como se você dormisse estressado, e quando você acorda, você está quase no mesmo nível do dia anterior, porque a sua mente não desligou. Quem aqui já acordou cansado, estressado, e falou, mas é só segunda-feira, só é terça-feira. Por que o seu cérebro não desligou? Por conta desses gatilhos que ficam na sua mente ruminando. Mas Samuel, como eu faço para parar? Aí que é o problema, não é tão simples. Eu acredito que muitas pessoas já procuraram a resposta do tratamento, do remédio, da terapia, ou de outras técnicas, de mindfulness, respiração. Nem sempre é tão fácil. O fato que a gente precisa entender é que a hipnoterapia é um tratamento de meio, tá certo? Ela não abre mão do tratamento do médico, do tratamento medicamentoso, da internação, mas ela ajuda a diminuir essas respostas emocionais. Ela inibe respostas emocionais. E o que ela faz? Tem estudos de Harvard que falam que com a hipnoterapia, pacientes usuários de cocaína, pacientes usuários de maconha, de álcool, tiveram diminuição de 80% do índice de recaída ao uso. Por quê? Porque eles tiveram um controle emocional. E eu vou explicar como isso funciona. Faz sentido até aqui? Sim ou não, pessoal? Maravilha, obrigado. O que acontece, então, é que as emoções dominam a nossa vida. Por quê? Porque desde a barriga da mamãe, como até um outro palestrante falou, da síndrome alcoólica fetal, desde a barriga da mamãe eu estou sentindo tudo que ela sente. Se eu assimilo o álcool, a partir da terceira semana de gestação tem cognição. Aquele bebê já está assimilando o quê? Nível de estresse, já está assimilando medo, rejeição, já está assimilando ansiedade, já está assimilando uma série de processos que ele não tem maturidade emocional para lidar. E o problema é que a gente aprende que eu tenho uma curva de aprendizado. Por exemplo, um médico, quando ele se forma, ele tem uma experiência, e depois de 10 anos, ele tem muito mais experiência. Uma curva de aprendizado. Eu chamo de juros compostos do aprendizado. Se você dirige desde 18 anos, hoje você é um piloto muito melhor, alguns, nem todo mundo. Você está aqui com juros compostos desse aprendizado. O fato é que, em nível de estresse e problemas emocionais, nós estamos com juros compostos, na grande maioria das vezes, desde a barriga da minha mãe. E o que eu não resolvi,
eu vou acumulando, mesmo que eu tenha neuroplasticidade, eu vou criando adaptações, e essas adaptações a longo prazo me prejudicam. Eu gosto de fazer uma metáfora com uma história da pérola dentro da ostra. A ostra está lá, a conchinha lá, abre e fecha, e entra uma areinha. Aquela areia é agressora. E o que ela faz? Pô, eu preciso me proteger. Ela faz uma camadinha. Ufa, gerou proteção. Se ela parasse ali, está tudo bem. O problema é que ela... E se isso aqui der problema de novo? Aí ela faz outra camadinha. E ela fala, opa, e se der outro problema de novo? Ela faz outra camadinha. Ela faz outra camadinha. Ela faz outra camadinha. Ela faz outra camadinha. Após um tempo, aquilo que protegia virou um agente agressor novamente. E a gente pode ver isso na ansiedade, na depressão e também na necessidade do alívio imediato. Quando eu tenho uma dor emocional muito grande e eu preciso de um alívio, começa às vezes com um uísque, começa às vezes com uma cervejinha, começa às vezes com uma maconha e vai evoluindo cada dia mais. Por quê? Porque aquela recompensa imediata vai gerar outros gatilhos, como culpa, como ressaca moral, como eu não presto para nada, como processos emocionais que fazem ele entrar mais na fossa, e quanto pior ele se sente, mais deprimido, mais a necessidade de recompensa aumenta. É um ciclo vicioso, igual da ansiedade. Faz sentido, sim ou não? É isso, pessoal. Então, olha só, as emoções, elas vão ter sempre uma associação com o processo de sobrevivência, de autopreservação. E é por isso que elas deixam uma marca. Qual marca? Uma memória de longo prazo. Uma memória de longo prazo que é como se fosse uma foto para o seu cérebro. Você está lá numa experiência pequena, vem uma emoção muito grande e o seu cérebro fala, opa, isso aqui é perigoso, deixa eu me lembrar disso. Eu gravo na minha mente um significado, e esse significado é inquestionável. Eu não preciso ter vivido a experiência pessoalmente, eu não preciso saber por que eu estou fazendo aquilo, eu apenas faço. Isso é um tipo de hipnose. É o que a gente chama de uma automatização de um significado. Olha só, quem topa ir aqui agora comigo, no Congresso de Iniciativa, é meio estranho esse exemplo, mas é só um exemplo, tá, gente? Tomar ali um copo de gasolina no posto. Alguém? Não, né? Por quê? Porque faz mal, não é? Quem que você conhece que bebeu e morreu? Quem que você conhece que bebeu e passou mal? Quem que você conhece que tomou gasolina? Possivelmente ninguém aqui vai conhecer. Ou seja, isso é uma generalização através de experiências indiretas que deixaram uma marca. Seja porque eu estava no carro e a minha mãe falou, não chega, que faz mal. Ou seja, olha, é perigoso. Não importa. Isso deixou uma associação, um caminho emocional, e eu na fase adulta olho e eu vou reprimir aquilo. Faz sentido? O problema é que funciona também da outra maneira. E se um gatilho emocional me leva para aquilo, eu posso pensar o que for, eu posso saber o que for, eu posso ter a racionalidade que for, eu simplesmente desligo o meu córtex e ajo de maneira instintiva, quase que de maneira irracional. E aí então, o que acontece? Eu tenho emoções associadas com sobrevivência, isso vai gravar uma memória de longo prazo. Eu só não gosto dessa palavra, tá, gente? Hábito. Porque hábito é uma palavra que foi ridicularizada, dizendo que é fácil mudar um hábito, né? Em 21 dias você faz tal coisa, só que não é bem assim. Eu gosto de usar a palavra programação, porque se torna algo muito mais forte, algo totalmente incontrolável. Eu penso naquilo, eu tento frear, mas vem um pensamento cíclico, repetido, com uma fissura. Eu preciso. E a gente vê isso em vários cenários, né? A pessoa com dependência por compra, a pessoa com dependência por remédio, o exemplo da moça que falava ali, eu me prostituí, eu me prostituo, eu me relaciono com traficantes, tudo por conta de uma fissura.
Mas alguém vai falar, mas Samuel, isso é mimimi. Não é, gente. Não é. É uma resposta emocional. Onde ela já carrega uma dor emocional por anos e anos, só que não é visto sistemicamente. E é por isso que o exemplo do Daniel é fantástico. Ela vai lá fazer uma coisa que, teoricamente, é simples. Ativa uma memória emocional. E ela simplesmente sai do loop e ela volta para o momento presente. Percebe, pessoal? Então eu vou dar um exemplo aqui, para a gente todo mundo entender o que é hipnose, ok? Mas de olho aberto, fiquem em casa. Porque se a gente busca na referência científica, ainda existe muita dúvida, muita dificuldade de explicar o que é o processo hipnótico. Você vai achar por vários conceitos, hipnose é foco, concentração e relaxamento. Nada disso, tá certo? Isso é uma parte do processo que pode ter ou não ter. O fato, então, olha só, imagina que você está na sua casa, tudo bem? E imagina que você vê aquele belo exemplar de uma barata no chão. O que você faz? Ó, tem gente que já quase pulou da cadeira, eu adoro a reação, né? Os mais racionais vão falar, eu mato. Eu mato. Não, eu mato. Eu mato. E aí a pergunta de milhão, por que você mata? E aí vem o loop. A gente começa a tentar ir no racional, mas é porque ela é suja, porque é isso, porque é aquilo. E no fundo, o que está acontecendo é que você olha para aquela barata e no seu cérebro ela ativa uma resposta emocional de ameaça. Mas quando você se pergunta racionalmente, qual a ameaça que ela te passa? Quem morreu de barata? Qual a doença da barata? Se barata matasse, não ia ter morador de rua em São Paulo, em lugar nenhum. Ia ter morrido mais gente de barata do que de Covid. O fato é que isso é um arquivo que veio lá de 4 anos, 3 anos, 2 anos de idade, que você nem domina. E é que é um arquivo ultrapassado. Ele serviu para me proteger lá na infância, porque eu vi minha mãe correndo assim, barata! E ela matou como se fosse um tiranossauro. E meu cérebro fala, mamãe, super poderosa, me dá TT, carrega no colo, é super heroína. Se ela também dá barata, a barata é um monstro. Gravou. Esse processo é um processo neurológico que a gente vai chamar de hipnose. Você passou por uma hipnose. Mas ali não tem foco, concentração e relaxamento. Tem medo, mamãe está fazendo esse estardalhaço, eu tenho medo da barata. O processo, então, é que a barata não traz nenhuma ameaça. Mas mesmo que a gente passe 365 dias falando de barata aqui, ninguém vai passar daqui fazendo um churrasco de barata e falar, uau, quero comer barata. Faz sentido, pessoal? Porém, se eu chegasse para você e falasse assim, tira a barata, olha para a lagartixa, eu fico imaginando o seu cérebro, né? Quando está no Congresso de Perícia Química falando de barata e lagartixa, calma que eu vou chegar lá, tudo bem? Olha só, imagina a lagartixa na sua parede. O que você faria? Não tem reação, percebe? Nada, deixa ela lá. Mas por que você está reagindo assim? Porque na grande maioria das vezes você foi induzido a reagir assim. E se você procurar no Google agora, barata come lagartixa. Lagartixa come barata. Você vai achar aí no Google que a lagartixa é um predador natural da barata, anda nos mesmos lugares, é tão suja quanto, pode passar todas as doenças da barata, só que você não tem a mesma resposta emocional. Por quê? Porque nas primeiras experiências foi diferente. Ah, filha, ela é boazinha, está tudo bem, ela não faz mal nenhum. O que ficou gravado? Lagartixa é boazinha e barata é um monstro. Mas se nossas respostas racionais fossem as mais fortes, o que a gente reagiria é igual. Eu olharia para a barata e para a lagartixa da mesma maneira. O que nós estamos explicando é que a hipnose faz o meu cérebro responder a um significado que foi dado ao fato e não ao fato em si. O fato biológico, barata e lagartixa, elas são semelhantes. Elas teoricamente chegam nos mesmos lugares. Elas trazem as mesmas possibilidades de mal. Só que nós não reagimos iguais. O fato, então, é que igual ao estresse, igual ao problema de ansiedade, igual à rejeição,
De acordo com a sua carga emocional que você está carregando dentro do seu cérebro, você vai responder de uma forma ou de outra. E perante a ciência, isso já existe, porque o estresse pode ser positivo ou negativo. Musculação é estresse. Só que ela pode proporcionar saúde, ou ela pode te jogar no fundo do poço. Um bebê aprendendo a andar, ele está com uma alta carga de estresse, mas ele não está sofrendo. Por quê? Aprender a andar é um baita de um estresse cognitivo, é um baita de um desafio neurológico para aquela criança. E mesmo assim, ela está curtindo o processo. Onde eu quero chegar com tudo isso, pessoal? A hipnose, ela acessa essas memórias emocionais, esses caminhos emocionais que nós carregamos desde a infância, que o usuário, o dependente químico e todos nós carregamos. Alguns com mais carga e outros com menos carga, carregando processos emocionais que vão sendo cumulativos e que vão se tornando um processo de uma bola de neve, que vai ficando cada dia maior. E aí eu preciso de uma recompensa cada vez maior. Enquanto eu não inibo essa resposta, eu não mudo esse processo. Eu vou estar sempre lutando contra um instinto, contra uma resposta emocional, tentando vencer, mas me sentindo cada vez mais sobrecarregado. E aqui é a última parte, onde as emoções, respostas emocionais negativas, ou emoções negativas repetidas por muito tempo, vão alterar o seu sistema biológico, vão influenciar no seu tronco cefálico, vão influenciar no seu sistema de saúde e doença, ativando vários processos biológicos negativos. O fato, então, é que a hipnoterapia te proporciona acessar esses caminhos emocionais, essas memórias emocionais, esses trilhos neurais que estão prejudicados, que estão sendo carregados por anos e anos, e que eu não lembro, e que está inibido da minha memória. É como se fosse um computador e está naquela memória mais profunda. Em hipnose, em geral, a gente acessa um estado chamado hipermnésia. O que é hipermnésia? A mesma memória que é reprimida, que a gente vai chamar de tipo de uma amnésia, eu tenho um processo e eu não lembro. Em hipnose, esses caminhos neurais, essas memórias afetivas vão ficando tudo mais sutis. Igual, por exemplo, quando a pessoa bebe, toma um porre e ela fica sincerona. Ela simplesmente extravasa emoções, mas ainda num nível superficial. Com a hipnose, a gente consegue acessar memórias que são ainda muito mais profundas. Memórias que vêm lá da barriga da mãe. Então, eu gosto de contar um caso de um paciente que já estava usuário há mais de 10 anos e ele veio fazer um trabalho complementar comigo em hipnoterapia. E dentro do processo de hipnoterapia, nós vamos usar várias técnicas, tá? A regressão é uma delas, tudo bem, pessoal? Existem múltiplas técnicas de hipnose para você reprogramar o subconsciente. E uma delas, onde ele resgatou, dentro da barriga da mamãe, uma situação de abuso físico, onde o pai batia na mãe. E aquilo repercutiu numa carga emocional muito grande. Agora imagina que esse menino, quando nasceu, ele vivenciou esse quadro de agressão, de abuso físico, repetidamente até os 15 anos de idade. Onde ali ele começa a essa rejeição de culpa, emoções de ansiedade, emoções de depressão. E quando ele inibe essas respostas, ele tem muito menos a necessidade da busca de uma recompensa imediata, porque a cada dia ele se sente mais feliz, ele sente menos dor, ele se sente menos complexado. A hipnoterapia, então, vale a pena ser entendida como um tratamento que faz parte, né, só que pouco conhecido, de um complexo de tratamentos para te ajudar a inibir as respostas emocionais, tanto para uma compulsão normal, quanto para uma compulsão muito mais severa, gerando o quê? Gerando qualidade de vida a longo prazo, gerando controle emocional, gerando transformação e trazendo benefícios para toda a sua família. As pessoas se perguntam, mas Samuel, existe algum risco da hipnoterapia? O único risco que existe é o risco de cura. Porque, no fundo, ela não tem nenhum efeito colateral, ela não existe nenhum tipo de contraindicação. Mas, Samuel, mesmo com o paciente psiquiátrico, mesmo, você vai fazer um acompanhamento com o psiquiatra. Você vai fazer um trabalho associado, não é sobre tirar nada.
E o trabalho é realmente para empoderar esse paciente, para ele assumir suas funções e assim conseguir tomar conta da própria vida. Perfeito, pessoal? Essa é a ideia da hipnoterapia. Eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida e para qualquer experiência que vocês queiram vivenciar. Obrigado.